Olá, meu nome é Luiz Salgueiro, sou especialista de produtos da Harman do Brasil e neste vídeo irei explicar como configurar o processador da DBX DriveHack 260. Na parte frontal do DriveHack 260, nós temos o visor, o botão giratório, onde você poderá acessar as funções e também pressionar para confirmar alguma ação. Os botões que te darão acesso aos processamentos do 260, medidores de entrada, canal 1 e canal 2, e medidores de saída, além do botão de mute individual para cada saída. Na parte traseira do DriveHack 260 temos fonte de energia, botão liga e desliga, indicador de qual voltagem trabalha o 260, ele existe na versão 220 volts e 127 volts, porta para conexão com o computador para controle via software, porta de rede para conexão com controladores opcionais de parede, conector XLR para as 6 saídas individuais do 260, conexão de entrada XLR para o canal 1 e para o canal 2 e conexão para entrada de microfone para usar o 260 como RPA. Para configurar o DBX DriveHack 260, será necessário deixar o programa escolhido da forma que irá atender o seu sistema de som. Ao ligar o DriveHack, você verá qual programa está carregado e como ele está configurado. Vamos entender esse gráfico. Esse bloco está dividido em 3 partes. A parte inicial é a seção de entrada. Aqui nós temos o crossover e a parte final é o bloco de saída. No bloco de entrada nós vemos a letra M indicando que nós temos agora 2 entradas mono, entrada 1 e entrada 2, equalizador que pode ser escolhido entre gráfico de 28 bandas ou paramétrico de 9 bandas, insert A, onde você pode escolher algum processador de dinâmica que vá atender ao seu projeto, insert B, onde você pode escolher um outro processador de dinâmica, e delay, você possui delay nas entradas no DriveHack 260. Aqui temos o crossover, que pode ser configurado de diversas maneiras. E no final nós temos o processamento da saída. Temos 3 processadores fixos. O primeiro é um equalizador paramétrico, o segundo é um limiter e o terceiro é delay. Você também tem delay nas saídas do 260. Além disso, você tem uma numeração te indicando quais saídas estão sendo usadas. Nesse caso, a saída 1, 2, 3 e 4 faz parte do crossover e as saídas 5 e 6 são saídas individuais. Vamos entender agora como começar a configurar o DriveHack 260. A primeira coisa a se fazer é escolher uma memória que mais se aproxime da sua necessidade. Para isso, você irá pressionar o botão Program e escolher uma das memórias de acordo com a sua necessidade. Gire o botão para achar uma memória. Vou escolher a memória número 11, portanto, pressiono o botão para carregar a memória número 11. Pronto, a memória foi carregada. Com a memória carregada, provavelmente você irá alterar alguns dos parâmetros existentes nessa memória. Para fazer isso,
mantenha pressionado o botão Config. Dessa forma, o Drive Rack 260 irá entrar em modo de configuração. Assim, você poderá alterar cada uma das funções disponíveis no Drive Rack 260. Estando no modo Config, pressione o botão Next PG, próxima página. A primeira opção é a escolha do equalizador para entrada do Drive Rack 260. Com o botão giratório, você poderá escolher entre Select, existe uma seta indicando a função que você está selecionando, e pressionando você muda para a segunda opção que irei explicar daqui a pouco. Em Select, você poderá escolher se o equalizador da entrada estéreo, ST é o símbolo de estéreo, será um GEQ, ou seja, um equalizador gráfico de 28 bandas, ou um PEQ, um equalizador paramétrico de 9 bandas. Escolha o melhor equalizador para a sua situação. Neste caso, irei escolher o GEQ, que é o equalizador gráfico. Pressionando o botão, você irá para a opção Link Unlink, ou seja, o equalizador da entrada A e da entrada B estará linkado, como está aqui, a mesma equalização será válida para as duas entradas, ou girando o botão, você faz a função Unlink, ou seja, você separa o equalizador da entrada A com o equalizador da entrada B. No nosso exemplo, irei deixar o equalizador linkado, a mesma equalização para a entrada A e para a entrada B. Feita a configuração de qual equalizador será usado na entrada, pressione o botão Next PG. Após pressionar o botão Next PG, você poderá configurar os processadores que estarão na entrada. São dois processadores, processador 1 e processador 2, Insert 1 e Insert 2. Com a função Select, você poderá escolher entre Noise Gate, estéreo compressor, ganho automático, além de filtro notch e sintetizador de subharmônico. Pressionando o botão, você poderá escolher se esse processador estará deslinkado, unlink, ou seja, separado da entrada A e da entrada B, ou na função link, a mesma configuração para as duas entradas. Então, em modo Select, escolha o melhor processador para a sua situação. Nesse exemplo, vou deixar selecionado sintetizador de subharmônico e vou deixar em modo Link, mesmo sintetizador para os dois canais. Pressionando Next, você irá configurar agora o processador, o Insert número 2. Na função Select, você pode escolher entre ganho automático, compressor, eliminador de microfonia AFS, Noise Gate, filtro notch, são as opções que você tem. Vou deixar na opção AFS, eliminador de microfonia. Pressionando o botão, você terá a opção de deixar esse eliminador separado do canal A para o canal B ou linkado junto à mesma configuração para o canal A e para o canal B.
Feitas as configurações para o Insert 1 e o Insert 2, pressione o botão Next PG. Nesta página, você poderá escolher o tempo de delay para a entrada estéreo. Lembrando que o DriveHack 260 possui no total 2.700 milissegundos de delay, que você pode alocar, ou seja, você pode escolher qual será o tempo de delay na entrada e nas saídas. Neste caso, como estamos ainda trabalhando na entrada, vamos poder alocar a quantidade de delay necessário para a entrada. Veja que na entrada estéreo nós temos alocados 1.3 segundos de delay. Com a função Select, você pode diminuir esse tempo ou aumentar esse tempo. Por exemplo, vou deixar na entrada alocado 500 milissegundos de delay. Repare que o próprio processador te avisa quanto tempo de delay ainda está sem usar. 1610 milissegundos unused significa que esse tempo poderá ser alocado para as saídas. Pressionando o botão giratório, você irá para a opção Link Unlink, ou seja, o delay será o mesmo para as duas entradas, ou no modo Unlink, o delay será independente para a entrada A e para a entrada B. Vou deixar no modo Link, o mesmo delay para as duas entradas. Feita a configuração do delay, pressione o botão Next PG. Acabamos a configuração do bloco de entrada. Após pressionar o Next PG, entramos no crossover. Se você olhar, existe a simbologia X-over, que é a nomenclatura utilizada para o crossover, para o divisor de frequência. E aqui o modo em que ele está trabalhando. Se você ver direto no visor, 2 vezes 6 significa que esse crossover possui duas entradas, uma entrada estéreo e 6 saídas, para podermos fazer um crossover de 3 vias estéreo. Com o cursor na posição Select, você poderá escolher outras configurações de crossover. Por exemplo, essa configuração agora significa que o crossover tem uma entrada e 6 saídas. Vá girando para visualizar todas as configurações. Dessa forma, por exemplo, o crossover tem 2 entradas e 5 saídas. E a saída de número 6 está individual, recebendo da entrada A da entrada 1. Vá girando para visualizar todas as opções. Mais informações no manual do produto. Vou deixar o crossover configurado em 2 entradas e 6 saídas. Uma outra opção encontrada no crossover é a opção Route, ou seja, você, dependendo da configuração do crossover que você escolher, você poderá escolher qual entrada estará enviando o sinal para o crossover. Por exemplo, se você escolher a opção de crossover com uma entrada e 6 saídas, perceba que apareceu a letrinha A, indicando que é a entrada A do crossover que está mandando sinal para as saídas. Se você pressionar o botão giratório para a opção Routes, e ao girar, você poderá mudar qual entrada do crossover estará mandando sinal para as saídas. Entrada B, entrada A ou a entrada somada A mais B.
Como eu não vou utilizar esse modo de crossover, volto para Select e vou escolher a configuração 2x6. 2 entradas, entrada A e entrada B, para 6 saídas para fazer um crossover de 3 vias em estéreo.